Oi! Então, dessa vez eu vou aqui ler esse artigo nomeado. O primeiro passo é admitir que a tortura existe. Esse artigo foi escrito pelo Thomas L. Knapp, aqui para o site do CAS, o Center for Stateless Society. Ele foi escrito no dia 18 de dezembro de 2014. No caso, ele foi dia 18 de dezembro de 2014 é o dia que ele foi traduzido, pra ser sincero. Ele foi escrito no dia 10 de dezembro de 2014. Então, 8 dias aí antes. Ele foi traduzido, no caso, pelo Eric Vasconcelos. Então, sem mais delongas, começarei a leitura dele. O sumário mínimo, parcial e pesadamente censurado do Senado dos Estados Unidos sobre as torturas conduzidas pela CIA após os atentados de 11 de setembro saíram. A recepção desse relatório pela grande mídia é um demonstrativo tão grande do problema quanto o próprio relatório. Como qualquer viciado em recuperação pode atestar, o primeiro passo é admitir que existe um problema: o governo e a mídia americana. E, presumivelmente por segui-los, o público americano se recusam absolutamente a fazer isso. Em matérias e mais matérias, nós vemos referências a técnicas avançadas e a táticas brutais de interrogatório. São expressões vazias, não são admissões do problema, são tentativas de evitar o confronto com ele. Não tratamos aqui de técnicas avançadas de interrogatório. E também não estamos discutindo táticas brutais de interrogatório. Estamos falando de tortura. A tortura é claramente definida pela legislação dos Estados Unidos. Aí está aqui no caso o código, tipo assim, do trecho que fala sobre tortura na legislação dos Estados Unidos, com hiperlink para quem quiser ler por si próprios. Abre aspas. Ato cometido por uma pessoa que age em nome da lei com um específico propósito de infligir dores ou sofrimento físico ou mental severos, além da dor ou do sofrimento incidentais a sanções legais, sobre outra pessoa em sua custódia ou controle físico. A tortura é claramente definida pelo direito internacional, a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura. Abre aspas. Qualquer ato pelo qual uma violenta dor ou sofrimento físico ou mental é infligido intencionalmente a uma pessoa, com o fim de se obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissão, de puni-la por um ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido, de intimidar ou coagir ela ou uma terceira pessoa, ou por qualquer razão baseada em discriminação de qualquer espécie, quando tal dor ou sofrimento é imposto por um funcionário público ou por outra pessoa atuando no exercício de funções públicas, ou ainda por instigação dele, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Fecha aspas. Essas definições legais são informativas, mas não precisamos delas para concluir que as ações descritas no relatório, afogamento simulado, privação de sono e a infusão forçada de substâncias nos retos das vítimas, para citar três, são tortura. Somente tortura e nada mais que tortura. Não existe definição razoável de tortura em que essas ações
não se encaixem. A partir dessa primeira conclusão, precisamos, inevitavelmente, tirar a conclusão secundária. As pessoas envolvidas em tortura, desde seus operadores diretos, cadeia de comando acima, chegando ao presidente dos Estados Unidos, são criminosos violentos e perigosos, e seriam reconhecidos como tal em qualquer sociedade sã, mesmo que não existissem leis codificadas para descrever seus crimes. A questão, é claro, é o que fazer quanto a isso. As sugestões mais comuns variam. São nada, fazer algumas audiências no Senado e rezar para que o problema se resolva sozinho, ou apontar um promotor especial para que ele processe alguns criminosos menos bem conectados para que nós possamos seguir com a vida. Mesmo na ponta mais radical de nosso espectro político, as sugestões tendem a recorrer a coisas como colocar os Estados Unidos da América sob a jurisdição da Corte Criminal Internacional e conduzir toda a gangue para julgamento em Haia. A segunda etapa nos programas de 12 passos de recuperação de dependentes envolvem o reconhecimento de um poder superior. O segundo passo em qualquer programa de recuperação de torturadores envolve o reconhecimento de que o poder superior temporal, o Estado, é o problema real. O Estado concede poder extremo a seus agentes, especialmente sobre prisioneiros e detentos. Esse poder corrompe, permitindo que os agentes cometam abusos e torturem, como mostrou a experiência de aprisionamento de Stanford. A estrutura estatal também protege seus agentes, evitando que sejam perseguidos criminalmente, cobrindo as discussões sobre a violência estatal com eufemismos, fazendo com que a discussão da tortura como crime se torne uma discussão da tortura enquanto política. Além disso, o monopólio estatal sobre as leis faz com que os processos e as decisões sejam conduzidas pelo próprio Estado. Os torturadores sabem que têm muita pouca chance de serem levados à justiça. Se toleramos o Estado, toleramos a tortura. Já passou da hora de pararmos de tolerar ambos. Então, é isso. Esse foi o artigo aqui nomeado. O primeiro passo é admitir que a tortura existe. Esse artigo aqui embaixo também está falando que ele foi citado em 3 jornais. O primeiro, ele foi citado no jornal Rede de Notícias, no dia 11 de janeiro de 2015. Ele também foi citado no jornal Jovem News, no dia 13 de janeiro de 2015. E parece também que ele foi citado no jornal Dia a Dia, no dia 11 de janeiro de 2015. Mesma data aí do jornal Rede de Notícias. Aqui também está os hiperlinks para esse artigo aqui também nesses 3 outros jornais, para caso vocês queiram ver aí. Como falei, aqui também está um hiperlink para a definição de tortura pela Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e também pela legislação dos Estados Unidos. O código do Kwai e TikTok estarão na descrição
para caso vocês queiram ajudar o canal de alguma forma. O link desse artigo também está na descrição. Espero que todos tenham gostado da leitura aqui desse artigo. E como eu sempre digo, até mais.